Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E o tema de hoje é saúde. E saúde é muito importante, principalmente no que diz respeito à prevenção. E prevenção tem muito a ver com vacinação. Vamos falar com a coordenadora da imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Alice Figueiredo. Vamos saber sobre a campanha, relacionada ao HPV, que é algo que está se ampliando no estado e é uma parceria com o governo federal. Qual que é o cenário do Maranhão com relação a essa campanha, a imunização? Então, bom dia a todos, Márcia, obrigada pelo convite. A Secretaria de Estado da Saúde agradece por estar aqui, até mesmo para comunicar, trazer informações que são verdadeiras, e orientar principalmente acerca do nosso cenário, do nosso panorama de atividade, de ações que tem sido realizada em todo o nosso estado. Então é importante a gente falar que a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem inclusive uma equipe de vacinação de profissionais, desde administrativo até enfermeiros e técnicos de enfermagem, que contribuem e realizam vacinação, apoiando, é claro, em parceria com as secretarias municipais de saúde. Então, todas essas nossas demandas, principalmente na Grande Ilha e dentre as orientações, reuniões que nós realizamos com 217 municípios, todo o objetivo disso tudo é acerca da melhoria e, é claro, manutenção das nossas coberturas vacinais. Então, nós temos doenças que são preveníveis por vacinas, nós temos vacinas disponibilizadas em todas as nossas salas de vacina do nosso estado e, é claro, nós temos aí um público-alvo para vacinar. Então, nós temos a oferta e temos o público. E com isso nós temos também essas estratégias, não somente da oferta dessa vacina no âmbito de sala de vacina, na unidade básica de vacina, mas também utilizando estratégias que vão além desses muros, que são pontos de vacinação, onde a gente tem o maior fluxo de pessoas. Esta semana passada, nós tivemos, inclusive, em parcerias com os shoppings da Grande Ilha, a gente esteve realizando esta intensificação de vacinação voltada para o sarampo, mas, é claro, na oportunidade nós ofertamos todas as vacinas do calendário de vacinação. Agora, o HPV, que é esse papilomavírus humanos, ele é um dos causadores, do câncer de colo de útero. Quando se fala de ampliação, é porque antes havia uma idade, uma faixa etária, máxima para receber essa vacina, se eu não me engano, da rede pública, de saúde, e aí ampliou até de 15 até os 19 anos. Isso quer dizer que é um público maior, são cerca de 7 milhões de pessoas que se pretende alcançar e que é justamente essa faixa de risco, não é? Exatamente. O ideal, e a gente sabe que a segunda maior causa de morte no mundo é exatamente por conta do câncer. Então, a gente vem aí com uma prevenção através de uma vacina que já está incorporada no mundo desde 2006. Então, quase 20 a anos, gente já tem aí mais de 50 países que têm essa vacina nos seus programas nacionais de vacinação. E no Brasil, desde 2014, nós iniciamos com a incorporação da vacina no calendário nacional de vacinação do adolescente, da criança e do adolescente. Por quê? Porque a vacina ela está ofertada para as crianças a partir de 9 anos, porque o ideal é que a eficácia da vacina, a vacinação, ela seja realizada antes do início da vida sexual. E a gente quer trazer um pouquinho para falar a respeito disso com os responsáveis, com os pais, que nós estamos falando de prevenção. E aí foi o grande obstáculo, não é? Porque eu me lembro quando essa campanha foi lançada, muitos pais acharam, nossa, ou até, inclusive algumas escolas tiveram,
alguma dificuldade de aceitar essas campanhas, porque mistura-se a questão da sexualidade, do início da vida sexual da criança com uma prevenção, como é aquela que acontece quando a criança nasce e recebe as primeiras vacinas. Ninguém para pensar nisso, né? Mas nessa, exclusivamente no HPV, houve toda essa comoção, na verdade, né? O HPV, o papilomavírus humano, ele vem com o seu contágio por via sexual. O seu principal contágio é por via sexual. Então, a vacina, ela vem para prevenir. A gente está falando de uma pessoa que vai ser um homem ou uma mulher. Sim. A prevenção, ela começa antes, precocemente. Certo, né? Óbvio. Antes mesmo de você até mesmo estar exposto ao vírus. Então, o que a gente está falando aqui é de prevenção. É de a gente proteger os nossos filhos, as nossas filhas, de um contágio com o vírus do HPV. Aí o perigo da desinformação, né? Exatamente. Então, a gente está aqui para informar aos pais irresponsáveis que a vacinação, ela vem para prevenir doenças e nós temos vacinas e uma das principais causas de câncer de colo do útero, de pênis, de vagina, de garganta, de boca, está muito relacionado ao HPV. Eu vi aqui um dado de cerca de quase 100% dos casos, né, de tumores relacionados a esse tipo de câncer, eles estão aí então, associados a esse vírus. Exatamente, né? E a gente tem a prevenção pela vacina. Então, nós temos aí uma vacina ofertada gratuitamente nos postos de saúde, nas salas de vacinação, o ano inteiro. Nós não temos uma semana, um mês específico, onde só naquele mês, só durante aquele período que vai ser ofertada a vacina. Nós temos hoje a vacina disponibilizada o ano inteiro. Então, basta a mãe responsável, os pais, dirigirem até esses postos de vacina. Hoje, nós temos uma vacina que é de dose única. Uma vacina apenas, uma única dose, já previne, os estudos já falam sobre isso, já previne aquela pessoa contra o HPV. A nossa vacina é uma vacina eficaz, segura, quadrivalente. Por quê? Porque ela protege contra 4 sorotipos, que são os sorotipos 6 e 11, e temos o 16 e o 18, que são aqueles que são mais graves, né? Que vai proteger e prevenir aí contra essas complicações mais graves do HPV. Então, o ideal é que a gente esteja atento a essa faixa etária, porque a gente vem, dentro do calendário de vacinação, a gente vem de 9 a 14 anos, tanto para meninas e meninos, Sim. E a gente vem agora, para este ano, com esse resgate dos não vacinados. O que é isso? São dentro dessa faixa etária de 15 a 19 anos de idade, esses jovens de ambos os sexos que deveriam ter se vacinado na idade oportuna, de 9 a 14, mas que infelizmente não se vacinaram por algum motivo. Então, temos a oportunidade até dezembro deste ano, de 2025, de fazer um resgate. E nós contamos com a participação colaborativa, principalmente dos responsáveis por esses jovens. Porque o governo do Estado, através da Secretaria de Estado e as secretarias municipais estão mobilizadas nessa intensificação. Nós precisamos alcançar esses jovens, nós precisamos manter essa faixa etária de 9 a 14 anos vacinados. A gente tem um dado importante a respeito, principalmente quando a gente fala do menino e da menina, geralmente nossas coberturas vacinais de alcance de coberturas, de doses aplicadas, de prevenção, de proteção, a gente tem as meninas sempre num parâmetro muito maior do que os meninos. Mas a gente tem observado que este ano os meninos, esse cenário está mudando. Então, Graças os meninos começaram a serem, vacinados e esta cobertura começou a sair de 30% para ir para 60%. Então, é um dado significativo para este ano, exatamente por conta das campanhas que nós temos realizado dentro do nosso estado. Agora, para outubro, nós teremos
outra campanha de intensificação de vacinação, de atualização mesmo de caderneta de vacinação, que será estendida, porque essa campanha é para menores de 15 anos. Mas o Ministério, junto com os estados, ontem, em uma reunião, foi pactuado, isso vai para a comissão tripartite, mas já está pactuado com os estados que nós vamos ampliar, exatamente por conta da vacina do HPV, para os jovens. A gente continua nesse resgate de 15 a 19 anos e a vacinação é para a família inteira, Márcia, não é somente para aquela pessoa que vai se vacinar. O pai, ele acompanha esse adolescente, esse jovem, a família acompanha os seus filhos nessas estratégias, então a gente aproveita e vacina todo mundo. Exatamente, é um movimento, né? Alice, a gente vai para um rápido intervalo, na volta eu quero saber mais detalhes sobre essa campanha, né, de vacinação do HPV, que foi estendida, e também sobre a cobertura vacinal de outras doenças que estão por aí, né, ainda tirando a saúde de muita gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Café com Notícias. Estamos de volta com o Café com Notícias e hoje eu converso com a Alice Figueiredo, que é coordenadora da imunização da Secretaria de Estado da Saúde. A gente está falando sobre cobertura vacinal, estamos falando sobre a vacina do HPV, que é essencial, né, para prevenir doenças graves, a exemplo do câncer de colo de útero, né, e foi estendida para um público acima, né, dos 14 anos, de 15 a 19. Mas eu vi aqui também que pessoas de 15 a 45 anos, imunocompetentes ou que sofreram algum tipo de violência sexual, elas têm acesso a essa vacinação, não é? Com certeza. Além dos grupos que estão na rotina, além desta ampliação de faixa etária temporária, né, até dezembro de 2025 para ambos os sexos dos jovens, nossos jovens de 15 a 19, nós temos alguns grupos específicos e algumas condições clínicas especiais que precisam também estarem vacinadas. Então, essas vacinas também estão ofertadas para essas pessoas. E o importante é que este ano adentrou mais um grupo, né, para esta cobertura de prevenção contra o HPV, que são os grupos de pessoas que fazem profilaxia de pré-exposição de HPV, o PrEP. Então, essas pessoas também entraram para este rol e nós realizamos, inclusive, reuniões com CTAs, os SAIs, né, de todo o nosso estado, junto também com a coordenação do IST, DST AIDS, de todos esses municípios, para que a gente pudesse estar ofertando não somente a vacina do HPV, porque já está dentro desta demanda, né, de oferta para eles, dessas pessoas que são usuários de PrEP, mas também da hepatite A, sim, que foi outra vacina que foi ampliada para esse público. Então, dentro desta comunicação, né, de compartilhar junto com esses serviços especializados para essas pessoas, nós estamos aí avançando com esta oferta da vacina do HPV para usuários de PrEP. A gente sabe que o Brasil é referência no que diz respeito à cobertura vacinal. As vacinas são eficazes e tem uma cobertura em várias faixas etárias. Mas ao longo da história do país, não é, a gente sabe que existem sempre movimentos anti-vacinas, sim, que tentam, né, fazer com que as pessoas tenham medo. A gente viu muito isso recentemente durante a pandemia, com as primeiras vacinas. Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, sim, a gente sabe. E o SUS, que é referência no cuidado, na saúde do brasileiro, agiu muito rápido e pode salvar muitas vidas, apesar, infelizmente, das que não foram salvas. Aí a gente vê também que, apesar disso tudo, desses exemplos, ainda a busca, né, pela vacina ainda aumentou, mas ainda tem muita gente resistindo. Aí entra aquela questão do pai que vai levar o filho e de repente percebe que a caderneta dele ali está precisando atualizar.
Como é que está a procura, né, por vacinas, como por exemplo da Covid, né? 19, que a gente acha que passou, mas não passou, Pois sempre é. novas cepas. Como é que está isso? Então, a ali gente também? faz um alerta, inclusive, dessa continuidade dos nossos esquemas vacinais. A vacina, para que a gente tenha proteção da nossa população, a gente tem aí alguns percentuais mínimos para que a gente tenha um impacto epidemiológico no nosso estado. Então, por exemplo, a vacina do Covid, a gente precisa de pelo menos termos 90% das pessoas que são dos grupos de risco, né, que é nossa população-alvo, vacinada. Então, a gente tem hoje no calendário nacional de vacinação, que já está no calendário, não é mais uma campanha, mas é uma vacina de rotina, a vacina da Covid, ela vem para crianças a partir de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Nós temos os idosos, 60 mais, pessoas com 60 anos e mais, e temos aí as gestantes. Então, esses grupos que estão na rotina, eles precisam estar recebendo os seus esquemas de vacinação e eles precisam estar atualizados. Então, nós temos a vacina do Covid para esses públicos, além dos públicos que nós chamamos de vacinação especiais, que são os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde, aí vem as pessoas que têm comorbidade, vem as puérperas, professores, aí a gente vem aí com os demais grupos. Mas é importante a gente falar, e você disse muito bem, que nós só não temos a doença instalada porque nós temos uma prevenção de pessoas que estão mais propícias a esse adoecimento e se adoecer podem agravar. Sim. E nós temos a vacina para essa proteção. E uma vacina atualizada, né? De acordo com as cepas vão surgindo e a ciência vai ali melhorando. E a ciência, ela vai estabelecendo dentro das suas rotinas e, claro, o Ministério junto com estados e municípios atuando nesta vacinação. Porém, a gente precisa que essas pessoas estejam atentas a esses calendários, inclusive a seus esquemas vacinais. Se tiver em atraso, é necessário buscar. Hoje, por exemplo, um idoso de pessoas de 60 anos e mais, ele precisa anualmente ter pelo menos 2 doses para ser considerado vacinado e protegido contra a Covid. Isso vale também para gripe, vale para outras questões. A gente viu aqui recentemente um caso de sarampo, não é? Que até assusta, né? Poxa, a gente pensou que o sarampo estava ali controlado e de repente aparece um caso mais de uma situação específica, mas que acende um alerta. A procura pela vacina do sarampo, ela aumentou depois da divulgação. Como é que está esse cenário também, Alice? Então, assim, o aumento das nossas coberturas relacionado também ao sarampo, então, as demais vacinas, nós temos aí, dentro das 16 vacinas do calendário infantil, 10 vacinas nós alcançamos coberturas vacinais antes mesmo de fechar o ano, né? Então, a gente está fazendo esse acompanhamento com os municípios para a gente manter este padrão, né, de cobertura vacinal de pelo menos 90% a 95%. E nós temos aí avançado muito no que se diz respeito às doses de vacinas aplicadas para o sarampo. Então, nós temos 2 doses para as pessoas até 29 anos de idade para ser considerada vacinada e nós temos de 30 a 59 anos, a pessoa que está nessa faixa etária, ela tem que ter pelo menos uma dose. Agora, trabalhadores da saúde, independentemente da idade, ele precisa ter 2 doses. E é claro, por conta da exposição, por estar ali, né, trabalhando junto com pessoas, ele precisa estar ali protegido para poder não transmitir, é claro, nenhum vírus, nenhuma doença para a pessoa que está cuidando. Então, essa cobertura ela aumentou significativamente, né, esse ano. Nós estamos muito felizes, por quê? Porque uma criança, Márcia, para ela ser considerada protegida contra o sarampo, ela precisa ter 2 doses. Ela Sim. faz com 1 ano de idade e ela faz aos 15 meses a segunda dose. Se ela não tiver com as 2 doses, ela continua suscetível e aí
propícia ao adoecimento. Então, é uma doença imunoprevenível, nós temos vacinas suficientes para atender nossa demanda. Estamos, inclusive, com a dose zero, porque a vacina é a partir dos 12 meses. Porém, temos a dose zero por conta desta situação que nós temos. Sim. De um caso que foi confirmado de sarampo, que já está contido. Nós só estamos fazendo esse acompanhamento, porque antes mesmo do alerta do Ministério da Saúde, o Estado do Maranhão já estava fazendo as suas barreiras sanitárias, nós já estávamos fazendo esse resgate de não vacinados, inclusive de pessoas de 1 ano até 59 anos de idade. Então, dose zero, a partir de 6 meses, o Estado do Maranhão está fazendo e as nossas coberturas vacinais, elas têm aumentado significativamente. Eu fico feliz com a notícia, saber que o Estado do Maranhão tem, atuado para proteger de fato a população e que esses números têm sido positivos, nos municípios. Só para a gente finalizar, onde encontrar as vacinas, só para reforçar a informação. Então, todas as unidades básicas de saúde têm as suas salas de vacinação, eu estou falando a nível de Estado. É claro que todas as pessoas nos seus municípios, elas precisam estar atentas a esses calendários e a esses locais. Aqui em São Luís, nós temos 5 unidades que estão de sala de vacina, que estão dentro das nossas dependências estaduais. Então, a gente tem Dr. Genésio Rego, Hospital Dr. Genésio Rego, Aquiles de Lisboa, temos também Vila Luizão e temos 2 policlínicas, tanto a Policlínica do Vinhais como a Policlínica da Cidade Operária, que tem um horário diferenciado, estendido, que são aos sábados, além daquele convencional de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Essas 2 policlínicas do Vinhais e da Cidade Operária, elas também atendem aos sábados, de 8 até ao meio-dia, exatamente para a família aproveitar esse momento, não tem um tempo durante o convencional, o comercial de segunda a sexta, mas tem aí um sábado nessas 2 unidades para poder estarem se vacinando, atualizando, se protegendo contra essas doenças. Que bom. Obrigada, Alice, pela sua participação aqui no Café no Prazer é nosso. Notícias. É sempre importante, informar a população, porque prevenção é isso, é melhor prevenir do que remediar, Exatamente, Márcia. Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês pela companhia. Até o nosso próximo encontro.